passaram a semana? A minha semana foi muito legal, porque eu conversei com as minhas amigas lá do programa Linhas do Conhecimento e elas me contaram tanta coisa bacana que eu preparei uma aula para dividir com você aquilo que elas me ensinaram nessa semana. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ancestralidade e tradição oral. E aí você está pensando assim, mas professora, a gente já falou tanto sobre isso, a gente já não encerrou esse assunto? Na verdade, sim, mas eu precisava contar para vocês isso que eu descobri essa semana. Você sabia que Curitiba homenageia a ancestralidade dos seus habitantes? Sabia disso? Que aqui em Curitiba existem muitos espaços que homenageiam a nossa ancestralidade? Não sabia? Então hoje nós vamos conhecer 10 parques e praças de Curitiba que celebram as etnias que formam a identidade curitibana. Você já deve saber, já deve ter aprendido, aqui nas nossas aulas, na escola, conversando com seus amigos, conversando com seus professores, conversando com a sua família, que em Curitiba existem pessoas de muitos lugares, de muitos povos, de muitas etnias. Nós já vimos aqui nas aulas de ensino religioso falando sobre ancestralidade, a importância da gente saber de quais povos a gente descende, que isso influencia na nossa língua, na nossa cultura, na nossa alimentação, nos nossos gostos, na nossa forma física. Então a ancestralidade está presente o tempo todo em todos os aspectos da nossa vida. E pensando em valorizar essa cultura, valorizar essas etnias, esses povos que se encontram aqui na cidade de Curitiba, Curitiba tem muitos parques, praças e monumentos para celebrar esses povos, essas etnias. E hoje nós vamos conhecer 10 desses espaços. Olha que legal! O primeiro que a gente vai ver é o Parque Tingui. Isso mesmo, o Parque Tingui é um dos espaços que homenageia essas etnias e esses povos. Vamos descobrir juntos quem é homenageado aí no Parque Tingui? O Parque Tingui é uma homenagem ao povo indígena que primeiro habitou a região de Curitiba. Então, quando os colonizadores chegaram aqui em Curitiba, os indígenas já viviam aqui. Então, por isso, o Parque Tingui, assim como outros espaços e outros monumentos da cidade, tem a ideia de homenagear esses povos que já viviam aqui na nossa cidade antes da gente chegar. Por isso, o Parque Tingui, além do nome indígena, ele tem também, lá na entrada, bem na frente do parque, uma estátua representando esses povos que primeiro habitaram a nossa cidade. E aí, andando mais um pouquinho pela cidade, nós chegamos num lugar chamado Bosque Portugal. O Bosque Portugal também é uma homenagem aos portugueses, aos imigrantes portugueses que vieram para a cidade de Curitiba. O Bosque Portugal possui um painel decorativo e 20 pilares decorados com azulejos pintados à mão, com trechos de poesias de autores brasileiros e lusitanos. O espaço foi inaugurado em 1994 no Jardim Social. Então lá no Bosque Portugal, a gente encontra essa arte no azulejo, que é muito típica dos portugueses. Para a gente ver um pouquinho melhor esse bosque, eu vou convidar você para assistir comigo agora um vídeo do programa Linhas do Conhecimento sobre o Bosque Portugal. Presta atenção nesse vídeo. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Bosque Municipal de Portugal. Ele está localizado na zona leste da cidade de Curitiba, tendo duas entradas, sendo sua entrada principal na rua Fagundes Varela, número 774, e pela rua Osório Duque Estrada, no bairro Jardim Social.
Possui uma área total de aproximadamente 21 mil metros quadrados e foi a primeira grande área verde preservada no bairro, resguardando a mata nativa. Inaugurado no ano de 1994, o bosque tem a finalidade de preservar a mata ciliar do rio Tarumã. Possui flora e fauna variadas, podendo encontrar espécies como pitangueira, guabirobeira, aroeira, ipê, cambará, araucária, timbó, entre outras. Na fauna, é possível avistar exemplares de tico-ticos, sabiás, sanhaços, corruíras, gambás e morcegos. O Bosque Municipal de Portugal foi criado para homenagear a cultura e a imigração portuguesa. O espaço abriga a Praça das Nações da Língua Portuguesa e o Memorial da Língua Portuguesa, com a finalidade de prestigiar os povos que adotaram a língua portuguesa. Esse local conta com 8 pilares representando os países Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. No chão da praça é possível encontrar um desenho de uma rosa dos ventos, o mar e uma caravela, feitos em petit pavé, representando a vinda dos portugueses ao Brasil e as suas grandes descobertas pelo mundo. A pedra petit pavé, conhecida também como mosaico português, está ligada à história de Curitiba. É uma técnica de pavimentação muito antiga e chegou ao Brasil em 1905. O bosque conta com uma pista para caminhada, parquinho e uma academia ao ar livre para a realização de atividades físicas, proporcionando ao visitante o contato direto com a natureza. O Bosque Municipal de Portugal é um convite também para os amantes da poesia e da literatura. Por meio de uma trilha feita de pedras e batizada de Alameda dos Cantares, é possível encontrar poesias de diversos escritores portugueses e brasileiros. Este foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Bonito esse lugar, né? Eu não conhecia ainda o Bosque Portugal e depois de ver esse vídeo, depois de ler sobre ele, fiquei com bastante vontade de ir até lá e conhecer esse espaço de homenagem aos portugueses. Um outro espaço que nós temos aqui que homenageia esses grupos étnicos que se instalaram na nossa cidade é o Portal Italiano e o Bosque São Cristóvão. Os dois ficam no bairro de Santa Felicidade e fazem uma homenagem aos imigrantes italianos. O Portal Italiano e o Bosque São Cristóvão foram inaugurados em setembro de 1990 e marca a entrada do bairro de Santa Felicidade, maior polo gastronômico da cidade, e um dos marcos da cultura italiana na capital. O bairro também tem o Bosque, onde acontecem as festas da comunidade. Uma festa muito famosa da cidade de Curitiba que acontece lá no Bosque São Cristóvão é a Festa da Uva. A festa da uva, do vinho. Então lá eles trazem essa cultura italiana através da comida, através da bebida, das músicas. E essa festa é bem tradicional lá no bairro de Santa Felicidade, acontece nesse bosque que homenageia os italianos. Um outro espaço muito legal aqui de Curitiba é a Praça Zumbi dos Palmares. A Praça Zumbi dos Palmares também é uma homenagem a vários grupos, a várias etnias que vieram do continente africano. Nós já falamos sobre essa vinda dos africanos para o Brasil na nossa aula em vários momentos, também vimos isso nas aulas de história, e você ainda vai estudar bastante sobre isso ao longo da sua vida escolar. Mas essa praça é uma forma de homenagear esses povos. A Praça Zumbi dos Palmares tem 54 totens de 4 metros de altura,
representando cada nação da África. Ela fica lá no Pinheirinho. Então aqui é bem legal para a gente ver uma questão que a gente já conversou em outros momentos, que quando a gente fala da África, às vezes parece que a África é uma coisa só, mas não é. É um continente que tem 54 países. Então lá na Praça Zumbi dos Palmares nós temos um totem representando cada um desses países africanos. E para você conhecer um pouquinho melhor esse espaço, eu vou te convidar para assistir comigo um vídeo que o programa Linhas do Conhecimento fez sobre a Praça Zumbi dos Palmares. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer a Praça Zumbi dos Palmares. A praça está localizada entre as ruas Eloy Orestes Eglin e Lotário Boltin, no bairro Pinheirinho, e foi inaugurada no primeiro semestre de 1991. Ao chegar na praça, o visitante se depara com um riquíssimo memorial africano, projeto assinado pelo arquiteto Fernando Canalha. O espaço é composto por 56 colunas, sendo 2 colunas maiores, com 8 metros de altura, de cor amarela, que representam a cultura e a educação. A coluna da cultura é em argamassa, com adinkras em baixo relevo, e a coluna da educação é em aço perfurado, com iluminação interna. As demais colunas são vermelhas e levam o nome, a bandeira e a localização de cada um dos 54 países que formam o continente africano, e cada uma delas possui 4 metros de altura. Entre as 2 colunas amarelas, um piso de mosaico de pedras nas cores preto, branco e vermelho forma o mapa do continente africano, e na calçada em frente à praça ganham destaque os símbolos adinkras, onde cada imagem tem um significado e uma mensagem. Por ser um dos poucos espaços conquistados para a representação da população negra do Brasil, a Praça Zumbi dos Palmares tem uma importância singular como espaço de valorização da cultura negra em Curitiba. A história do local foi marcada por importantes eventos. Dentre eles, podemos destacar a Feira Cultural e do Afroempreendedorismo, destinada a empreendedores e artistas negros e negras, com o objetivo de divulgar a gastronomia, artesanato e produtos africanos e afro-curitibanos, bem como apresentações culturais como música e dança. Além do Memorial Africano, os espaços da Praça do Zumbi dos Palmares foram projetados respeitando alguns dos valores civilizatórios africanos, como a circularidade encontrada nas calçadas e na estrutura do palco, ludicidade ao trazer os adinkras e os espaços de lazer a todos, comunitarismo ao oportunizar espaços de convivência e diálogo, a ancestralidade ao trazer atividades em respeito aos idosos, memória ao resgatar a história e a cultura dos povos africanos. Dentre outras, a praça oferece amplo espaço verde, academia ao ar livre, atividades para a terceira idade, alongamento, basquetebol, pista de caminhada, corrida, futebol de salão, ginástica, iniciação esportiva e ritmos, e conta com um estacionamento gratuito. Este foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Além da Praça Zumbi dos Palmares, um outro espaço bacana que a gente tem em Curitiba é o Bosque Alemão.
O Bosque Alemão, que você já deve ter ouvido falar ou visto na televisão, que é aquele espaço onde tem a Casa da Bruxa, tem contação de histórias, tem uma trilha com a história de João e Maria. Esse bosque é uma homenagem aos imigrantes alemães. Ele fica no bairro Vista Alegre. E lá, além daquele portal bonito e da trilha contando a história do João e Maria, da Casa da Bruxa, nós temos também uma outra construção que representa essa imigração alemã, esses alemães que vieram e se instalaram aqui em Curitiba. Um outro espaço de homenagem a povos europeus que migraram para o Brasil é o Memorial Polonês. O Memorial Polonês, ele fica na cidade de Curitiba e ele foi construído aqui quando o Papa veio nos visitar. O Memorial Polonês foi inaugurado em 1980 para marcar a visita do Papa João Paulo II. Então olha só quantos anos já tem esse memorial. Você conhece esse espaço da cidade de Curitiba? Ele fica bem pertinho do centro da cidade, é um lugar muito gostoso para a gente conhecer. Um outro espaço que fica no centro da cidade é o Memorial Árabe. O Memorial Árabe, que nós já vimos em outros momentos, em outras aulas, é um espaço muito legal, que além de ser um memorial à cultura árabe, é uma biblioteca. O Memorial Árabe foi inaugurado em 1996 para homenagear os imigrantes da região que contribuíram para a formação da cidade. Ele fica em frente ao passeio público e lá funciona uma biblioteca recheada de livros e que volta e meia tem contação de histórias. É um lugar bem gostoso para a gente visitar. E para você conhecer um pouquinho melhor o memorial, eu vou convidar você para assistir um vídeo do Linhas do Conhecimento comigo. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Memorial Árabe de Curitiba. Inaugurado em dezembro de 1996, este memorial foi construído em homenagem aos povos árabes. Localizado bem no centro da cidade de Curitiba, do ladinho do Passeio Público e do Colégio Estadual do Paraná, com pouco mais de 140 metros quadrados, ele tem o formato de um cubo e está colocado sobre um espelho d'água. Sua abóbada, colunas, arcos e vitrais remetem ao estilo das edificações mouriscas, uma arte desenvolvida pelos árabes. Além disso, sua forma cúbica faz lembrar uma versão mais simples e colorida da famosa Caaba, também chamada de Casa Sagrada, que é um centro de peregrinação da tradição islâmica situada na cidade de Meca, na Arábia Saudita. No interior da construção funciona o Farol do Saber Gibran Khalil Gibran. O memorial é local para pesquisa e atividades da cultura árabe e também possui uma biblioteca especializada, onde o leitor é levado ao universo dos contos da Mil e Uma Noites. A biblioteca é pública e oferece um espaço para leitura e empréstimo de livros. Neste belíssimo farol, podemos nos aventurar pelo acervo com grandes títulos sobre a cultura, a religião e a literatura árabe. Lá, você também encontrará a contadora de histórias, que recebe os visitantes e estudantes de uma maneira lúdica e encanta a todos com suas histórias. O Farol do Saber leva o nome do filósofo libanês que marcou época ao produzir obras literárias respeitadas em todo o mundo. Khalil Gibran foi um filósofo, escritor, poeta e pintor. Sua obra reflete a espiritualidade e os princípios que levam aos patamares mais altos da alma humana. A praça que abriga o memorial também leva o seu nome, e tanto nela quanto dentro da biblioteca podemos encontrar bustos homenageando esse grande pensador. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Qual foi o primeiro espaço que a gente viu? Isso mesmo, o Parque Tingui. E ele era uma homenagem aos
Indígenas, muito bem, aos povos indígenas que já moravam aqui. Mas sabia que lá no Parque Tingui tem uma outra homenagem a um outro grupo étnico? Lá no Parque Tingui nós encontramos o Memorial Ucraniano. O Memorial Ucraniano fica lá naquele espaço também. Então o Parque Tingui tem a homenagem aos povos originários, aos indígenas e também aos ucranianos. O Memorial Ucraniano fica no Parque Tingui e foi inaugurado em 1995. Então, todos esses espaços que a gente está vendo são ali da década de 80, década de 90, e eles vêm para mostrar para a gente essa diversidade cultural que tem na nossa cidade. Um outro espaço é a Praça da Espanha. A Praça da Espanha, que também tem um farol de saber super legal, que é uma biblioteca que a gente pode acessar para pesquisar, para emprestar livros de literatura. É uma homenagem aos imigrantes espanhóis. A Praça da Espanha foi inaugurada na década de 1990 e possui o farol de saber Miguel de Cervantes. Ela fica ali no Bigorrilho. Miguel de Cervantes é um dos mais famosos escritores espanhóis. Ele escreveu um livro que é muito famoso, que já deu origem a filmes, peças de teatro, músicas. É o livro Dom Quixote. Provavelmente você já ouviu falar dessa história ou já viu alguma referência ao Dom Quixote em algum desenho animado, em algum filme. Até em novela a gente encontra referências a esse livro, que é super importante, de um dos maiores escritores espanhóis, que recebeu como homenagem dar nome ao farol de saber da Praça da Espanha. Uma outra praça que homenageia os imigrantes é a Praça do Japão. A Praça do Japão, que já foi tema das nossas aulas de ensino religioso, também é uma forma de homenagear esses povos que migraram para Curitiba e que ajudaram a construir a nossa cidade. A Praça do Japão é uma homenagem aos imigrantes japoneses e possui o Portal Japonês, fica no bairro do Água Verde. Se a gente pega o biarticulado Santa Cândida Capão Raso, sentido Capão Raso, você passa do ladinho da praça com o biarticulado e consegue ver. Lá, além do Portal Japonês, a gente tem uma réplica de um templo e também uma estátua bem grande de um Buda, bem bonita. Esses foram alguns espaços. E antes da gente passar para o próximo passo, que vai ser a nossa atividade, eu vou convidar você para assistir comigo um vídeo rapidinho sobre a Praça do Japão. Presta atenção nesse vídeo. A Praça do Japão localiza-se na Avenida 7 de Setembro com a Avenida República Argentina, no bairro Água Verde, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. A praça é uma homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram a Curitiba em 1910. A capital paranaense possui a segunda maior comunidade japonesa do Brasil e hoje abriga mais de 32 mil descendentes de japoneses. Seu projeto foi iniciado em 1958 e a praça concluída em 1962. Uma reforma em 1993 incluiu o Portal Japonês e o Memorial da Imigração Japonesa. A Biblioteca Ide Ohanda inaugurou em 2008 e disponibiliza acervos da literatura japonesa e mangás. É possível também conhecer as dobraduras de papel, origami e a arte floral, ikebana. A praça conta com a réplica do Templo Dourado de Kyoto, com 11 metros de altura e com uma garça em bronze no topo, doada por uma comitiva japonesa da cidade de Himeji. A estátua Paz 3031, do artista plástico japonês Baku Inoue, faz referência à bomba atômica de Hiroshima. A obra desse escultor simboliza a urgência da paz entre as nações. Em uma área arborizada de 14 mil metros quadrados, existem espalhadas pela praça 30 cerejeiras enviadas do Japão pelo Império Nipônico e 6 lagos artificiais nos moldes japoneses.
O Buda no Lago marca a irmandade entre Curitiba e Imeji e transmite a paciência e arte dos japoneses no Brasil, desde 1908. O budismo é praticado por cerca de 55% dos japoneses. Para eles, Buda é um título atribuído a qualquer entidade que alcance o nirvana, um estado de plenitude espiritual. A lanterna esculpida em pedra foi doada pela Assembleia Legislativa de Hyogo, região japonesa co-irmã do Paraná, em 1979. A Praça do Japão também é tradicional por sediar importantes eventos e uma variada programação relacionada à cultura nipônica. Informações sobre aulas e oficinas podem ser adquiridas na própria biblioteca. Curitiba é uma cidade com muitos parques, muitas praças, muitos espaços, e esses são 10 que homenageiam esses povos, essas etnias que se instalaram aqui na nossa cidade, que ajudaram a construir a cidade, construir a nossa identidade. Existem muitos outros espaços, muitos outros monumentos, esse é só um exemplo desses espaços que a gente tem. Espaços criados para valorizar a nossa ancestralidade, que, como nós vimos no decorrer das nossas aulas sobre ancestralidade, contribuem para a nossa formação cultural e também a nossa formação religiosa. E agora nós vamos fazer a nossa atividade de hoje. Para a nossa atividade de hoje, eu vou pedir para você copiar a pergunta e aí você vai ter um tempinho para responder. Nós vamos copiar a nossa pergunta em 2 momentos, tá? Ela está dividida em 2 telas. A primeira parte é: pergunte aos adultos que vivem com você quais desses espaços que nós vimos na aula de hoje que representam a sua família. Então, pode copiar esse trecho que eu já volto para explicar o restante.
Agora nós vamos copiar a segunda parte. Ilustre os espaços escolhidos e, se quiser, desenhe a sua família fazendo um passeio. Então, você vai copiar esse trecho, você vai perguntar para um adulto quais desses parques e praças que a gente viu que representam a sua família e você vai desenhar esses espaços no seu caderno, combinado? Então eu vou dar um tempo para você copiar, escrever quais desses espaços representam a sua família e fazer um desenho bem bonito.
Fiquei bem curiosa para saber quais espaços você escolheu. Se por um acaso a sua família tem alguma ascendência que não está representada por essas praças e por esses parques, você pode fazer alguma referência a esse espaço, como é o meu caso, por exemplo. A minha ascendência é de alemães e de russos. E aí na nossa lista não tinha nenhum parque, nenhuma praça de homenagem à Rússia. Mas tem o Bosque Alemão, não é mesmo? Então dá pra gente desenhar aí a minha família passeando no Bosque Alemão. E no caso do meu marido, ele tem ascendência espanhola e ucraniana. Dava para escolher 2 espaços aí da nossa lista e desenhar a Praça da Espanha e também o Memorial Ucraniano. E eu confesso que eu estou muito curiosa para saber quais espaços você escolheu. Será que foi o Parque Tingui, a Praça Zumbi dos Palmares ou até a Praça do Japão? Super legal a gente ver que a nossa ancestralidade também é homenageada em espaços da nossa cidade. Essa cidade que a gente gosta tanto e que tem tantos parques e tantas praças tão bonitos e que também fazem homenagens aos povos que deram origem à nossa cidade, à nossa cultura, à nossa alimentação, a tudo mais. Mas a gente vai encerrando de verdade, de vez esse assunto. Na semana que vem a gente volta com um conteúdo totalmente novo. A gente volta com outras aprendizagens, falando mais sobre diversidade religiosa, falando mais sobre diversidade cultural, falando mais sobre pluralidade, sobre tudo isso que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e que faz o nosso mundo ser um lugar tão legal, tão diverso e com tanta coisa para a gente aprender, não é mesmo? Então aquele nosso recadinho de sempre, lembre de lavar muito bem as suas mãos, tome bastante água. Na semana que vem a gente está junto de novo para falar mais sobre diversidade religiosa, sobre esse nosso planeta tão diverso, tão colorido e tão legal. Até lá!